Boa noite a todos, queridos amigos. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro aqui de quarta-feira. Esse encontro, que possibilita esse momento de interação entre nós, através do ambiente virtual, mas ainda assim, no ambiente virtual, a gente consegue perceber vibrações salutares da espiritualidade amiga, adentrando o ambiente físico em que a gente está. Mesmo distante, estamos todos próximos e ligados pela força do amor de Deus. Então, que tenhamos uma boa noite, uns bons momentos aí de reflexão e que a espiritualidade amiga, nesse momento, seja a nossa companhia mais agradável, para a gente assimilar o que está sendo proposto para a gente bater papo essa noite. Nós aprendemos com a doutrina espírita que Deus ofereceu para a humanidade um código universal de amor, de moralidade, de caridade. E esse código universal chegou para nós através do Cristo. Jesus, esse mestre tão querido, é o nosso maior exemplo de, como diz Kardec, de transmitir para nós todo o pensamento de Deus. Tudo aquilo que nós precisamos adotar de conduta para que a nossa moral, a nossa maturidade espiritual, a nossa elevação aconteça dentro da nossa trajetória evolutiva. Então, Jesus é o grande representante desse código de amor. Então, compreender os ensinos do Cristo é de extrema importância. Porque essas lições de Jesus, elas contêm ensinamentos espirituais e morais que vão conectar a nossa vida cotidiana com verdades divinas. A gente começa a perceber um elo de ligação muito profunda nas coisas do nosso dia a dia com as coisas espirituais. E todos esses ensinos, todas essas lições do Cristo, elas chegaram para a gente de muitas formas. Era através das palavras de Jesus, era através dos seus atos, das suas ações, as suas curas, os seus sermões, e principalmente as suas parábolas, trazia grandeza espiritual, que era condizente com a grandeza espiritual do Cristo. Não é possível separar a grandeza das lições de Jesus da sua própria natureza espiritual, dado a sua elevação. Então, a gente pode afirmar com certeza que Jesus era um profundo conhecedor do comportamento humano. Ele conhece em profundidade a raiz do nosso comportamento. E, por isso, por vezes, os seus ensinos, eles podem desafiar um pouco o nosso entendimento. Quer dizer, o nosso entendimento convencional. Não obstante, os ensinos de Jesus trazerem simplicidade, singeleza, o conteúdo das suas mensagens muitas vezes exige uma interpretação
para além do convencional. De forma alguma, uma interpretação radicalmente histórica e radicalmente literal. Então, muitos estudos, muitas referências, e em especial com o advento da doutrina espírita, o entendimento das lições do Cristo se fez mais nítido para nós. Muitas portas se abriram com as pesquisas, com o aprofundamento das mensagens, com as mensagens que vieram do mundo espiritual, com os ensinos dos espíritos. Muita coisa veio para nos auxiliar a compreender mais profundamente a moral e a espiritualidade dos ensinos de Jesus. Então, hoje, nós vamos falar aqui de um pequeno trecho de uma parábola de Jesus, interpretada à luz da doutrina espírita, trazida para nós numa luminosidade superior, destacando sempre que, por ser um ensino de grandeza espiritual, as lições do Cristo, elas se desdobram em muitos ensinamentos, né? Nós vamos explorar um ensinamento dessa parábola, que está interpretada no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos livros bases da codificação espírita. Então, a parábola, ela está narrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. São os 3 evangelistas que trazem essa parábola, e aí nós vamos pegar a narrativa do evangelho de Mateus. Pequeno trecho dela, bem pequeno, que é a conhecida, ela é conhecida, né, como a parábola da candeia. Disse Jesus: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Ponha-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Então, vamos entender esses instrumentos que Jesus está colocando na parábola. Esse é o trecho da parábola, tá? Então, a candeia era um utensílio, era um recipiente usado na época de Jesus para iluminar os ambientes, porque não tinha energia elétrica. Então, esse recipiente era colocado um líquido inflamável ali, querosene, normalmente era um óleo, um querosene, que era o que tinha na época, e na ponta tinha um pavio. Então, acende esse pavio encharcado por esse óleo, acendia o fogo e ele ficava ali queimando. Era o que eles usavam para iluminar os ambientes. Então, Jesus está falando que ninguém acende um instrumento desse, uma candeia, e cobre ela com um alqueire. O alqueire era tipo um cesto. Então, ninguém acende ela e põe um cesto por cima daquela luz necessária. Então, ao contrário, você tem que deixar ela à vista. Você põe no lugar de maior destaque da casa para iluminar todo o ambiente. Você põe no lugar alto, que seria um candeeiro, que era um lugar próprio para se pôr a candeia. Era um lugar que, com aquela iluminação bem pouca, né? Bem sem força, era o que era possível. Então, ninguém faz isso. Acende a candeia e põe debaixo de um cesto. Põe no lugar visível. Então, era disso que Jesus está falando. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai trazer para nós o entendimento dessa parábola, ele faz um comentário, o primeiro comentário do codificador é o seguinte, olha que interessante.
É de causar admiração ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire quando ele mesmo, quando o próprio Cristo, ocultava constantemente o sentido das suas parábolas, das suas palavras, através do véu da alegoria, que nem todos podiam compreender. Olha que interessante. Jesus fala da candeia, né, e parece que ele mesmo se comporta de uma maneira diferente, né? Parece assim, uma aparente contradição, né? Porque é o que Kardec está falando aqui. Uai, Jesus diz para não fazer, mas ele mesmo usava do recurso da metáfora para transmitir os seus ensinamentos. Então, isso causa, num primeiro momento, uma estranheza. Mas Kardec prossegue e diz assim, o próprio Cristo depois explica, dizendo para os seus discípulos, falam-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certa verdade. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Seria, pois, inútil dizer-lhes tudo por enquanto. Então, o próprio Cristo, ele esclarece do porquê que ele usa a parábola. Então, um grande ensinamento de Jesus, dizendo para nós. Diz Kardec, prosseguindo no comentário. Isso não significa que se deva revelar inconsideravelmente todas as coisas. Todo ensinamento, todo conhecimento deve ser proporcional à inteligência daqueles a quem é dirigido, pois há pessoas a quem uma luz demais, viva, por demais viva, deslumbraria, sem esclarecer. O que Jesus está ensinando é que, embora haja valor na transparência, na honestidade de uma forma geral, a gente deve sempre agir com discrição, pois nem tudo pode ser compartilhado o tempo todo. Nós, quando vamos transmitir alguma coisa, a gente sempre precisa avaliar o contexto, as possíveis consequências daquilo que será transmitido. A gente precisa respeitar o sentimento das pessoas. Antes da gente falar qualquer coisa, antes da gente trazer qualquer revelação. Sabedoria envolve saber o que se deve ocultar e o que se deve transmitir no momento certo. E para isso é necessária uma grande virtude chamada ponderação. Cada coisa, meus amigos, tem que vir no momento oportuno. Cada ideia nova tem o seu tempo de propagar, amadurecer a ideia. Os fatos têm, os acontecimentos têm que ir se adaptando a essa nova ideia. E depois, na sequência, trazer uma outra nova ideia. Então, é preciso que nós tenhamos esse cuidado. Tempo para amadurecer, assimilar, aplicar, porque as coisas não podem vir tudo de uma vez. E trazendo esse ensino de Jesus, esse grande ensino de Jesus, esclarecida pela espiritualidade superior aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo,
a gente vai entender ainda mais a mensagem que é a referência dessa noite, que é uma mensagem do benfeitor Emmanuel, através do médium Chico Xavier, psicografia, né? Ele traz uma mensagem com ensinamentos muito valiosos sobre o exemplo de Jesus. E o título da mensagem é Pondera sempre, sempre. Ele abre a mensagem dizendo assim: os discípulos do Evangelho no Espiritismo cristão, muitas vezes, evidenciam insofreável entusiasmo, ansiosos de estender a fé renovada, contagiosa e ardente. No entanto, semelhante movimentação mental exige grande cuidado. Não só porque assombro e admiração não significa elevação superior, como também é indispensável conhecer a qualidade do terreno espiritual a quem se vai transmitir o poder do conhecimento. Então, vamos comentar esse parágrafo aqui, trazendo o primeiro destaque. Entusiasmo não é garantia de elevação espiritual. É importante a gente não confundir esse arrebatamento que, por vezes, surge em nós, quando nós conhecemos a doutrina, quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus um pouco mais, com iluminação. É preciso analisar o nosso amadurecimento primeiro, antes de transmitir qualquer conhecimento, muitas vezes de forma indiscriminada. E analisando o nosso amadurecimento, que não é perfeição, é só o amadurecer, é preciso ter prudência na hora de transmitir o que a gente sabe, o que a gente aprendeu, para a pessoa que nós estamos abordando. E saber se ela está pronta para receber determinados conhecimentos. É assim que o Cristo agia. Ele analisava o terreno. E muitas vezes ele acendia a candeia e deixava ela um pouco mais baixa, pela prudência, que mandava calar. Para muitos espíritos, para muitas pessoas que estão na trajetória evolutiva, é preciso ter mais desenvolvimento intelectual para assimilar alguns conhecimentos morais. Todos nós somos convidados constantemente, né, a levar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa crença, aquilo que a gente aprendeu aqui, ali, mas, entretanto, tudo isso é conhecimento. Toda esse entusiasmo que ele fala, porque às vezes isso é bom para a gente quer disseminar isso, nós somos convidados a fazer isso, mas todo conhecimento, para ser útil, ele precisa ser dosado. Isso é conhecimento. E conhecimento exige dosagem. Então, devemos ser equilibrados na nossa capacidade de transmitir qualquer coisa que a gente queira repassar para alguém e analisar se aquela pessoa tem, naquele momento, condição de recebê-la, de compreendê-la, sem julgamento. É ponderação, é critério. Sem esse, como ele diz aqui, né, esse insofreável entusiasmo. Que a gente quer, sim, estender essa fé renovada, que revigora, esse conhecimento espírita nos dá um ânimo novo, uma forma
mais suave e mais clara de percepção da vida, mas quando nós vamos transmitir isso para o trem, é necessário cuidado, é necessário cautela, porque diz o benfeitor ainda, distribuamos a luz do amor com os novos companheiros de jornada, com os nossos novos conhecimentos. Todavia, defendamos o nosso íntimo santuário contra as arremetidas das trevas. O entusiasmo, ele é bom, ele é muito bom, mas ele precisa vir acompanhado de um trabalho interior, um esforço em superar as nossas próprias imperfeições, ampliar primeiramente o ensinamento dentro de nós, antes de tentar fervorosamente transmiti-los e, principalmente, corrigir o comportamento dos outros. Não se impõe. A fé no raciocínio espírita, ela é uma fé de razão. Ela é demonstrada pelas obras, pelo comportamento. E não apenas o fervor, o discurso. E aí o Emmanuel, nessa mensagem, ele faz um convite para a gente voltar os olhos para o comportamento de Jesus. Observar o seu exemplo, para que a gente pondere o nosso comportamento também. E ele elenca aqui 5 momentos do Cristo em que o Cristo agia de formas, digamos assim, seletivas. Para cada ocasião, para cada grupo de pessoas, um determinado comportamento. Primeiro, ele fala de que Jesus, para a multidão, ele usava muito de comparação. Quando Jesus estava falando para um monte de pessoas, ele usava muito de comparação e usava das histórias do cotidiano daquelas pessoas, porque elas assimilavam melhor. Quando Cristo estava na companhia dos seus discípulos, ou de um grupo assim mais próximo, ele usava de nuances, aí ele explorava um pouquinho mais as nuances. E trazia conceitos em que exigiam um pouco mais de reflexão para aquele grupo mais próximo. Um outro momento do Cristo, um grandioso momento de Jesus, que é conhecido como a transfiguração do Monte Tabor, em que Jesus se resplandece em plenitude e acontece ali a materialização de 2 espíritos que já haviam desencarnado, que eram Moisés e Elias, trazendo o grande ensinamento do intercâmbio do mundo dos encarnados com o mundo do desencarnado, né? Essa possibilidade de comunicação. Nesse grandioso momento, só 3 discípulos acompanhavam ele: Pedro, João, Tiago. Foram os únicos que viram. E era um momento grandioso. Mas não era um momento para todos perceberem. E ainda na última ceia, em que Judas participou da cerimônia, participou da refeição com Jesus, ele sai um pouco mais cedo. Ele não fica o tempo todo nesse último momento do Cristo. Então, Judas sai para fazer o que ele acreditava que deveria ser feito, e só depois que ele sai, Jesus inicia a sua despedida, trazendo aí os seus últimos grandes ensinamentos. Porque naquele momento, aquele coração de Judas, ele estava em desarmonia com o propósito sublime da lição do Cristo para aquele momento. Então, Jesus espera ele sair e depois fala, né, se despedindo. Então, esse comportamento do Cristo não é de forma nenhuma
significado de exclusão. De jeito nenhum. É algo de aprendizado, algo natural de aprendizado. A gente precisa compreender a receptividade e o compromisso daquele que está recebendo o ensino. Porque, dependendo da profundidade do conteúdo, nada vai ser absorvido, nada vai ser aplicado. E não foi só Jesus que deixou este exemplo. A própria espiritualidade superior, aqueles que nos orientam nos ensinos espirituais, eles adotam um critério seletivo. Eles buscam criaturas idôneas, retas, habilitadas a receber as suas mensagens e transmiti-la com cuidado aos outros. Então, estes grandes exemplos mostram para nós que nós precisamos aprender a agir com essa ponderação, com cuidado, analisar cuidadosamente o que nós vamos transmitir de ideia, refletir naquilo que nós vamos falar, ter prudência, bom senso, sensibilidade para com aqueles com os quais nós vamos dialogar. E aí, Emmanuel termina a mensagem dizendo assim: se esses exemplos, que já podem identificar os problemas com a visão iluminada, porque eles já estão iluminados, agem com prudência, como não deverá vigiar o discípulo que apenas dispõe dos olhos corporais? Trabalhemos em benefício de todos, estendamos os laços fraternais, compreendendo, porém, que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. Então, se esses espíritos que já estão fora do corpo físico, que não têm mais a influência da matéria e já têm a visão iluminada pela sabedoria, pelo conhecimento, como deverá agir nós, que estamos encarnados, limitados pelo corpo físico, ainda aprendizes? Se não agir com ponderação, o nosso dever é trabalhar, sim, em prol do bem comum, é divulgar aquilo que nós sabemos, construindo relações de fraternidade. Não é debatendo, não é discutindo, é fortalecendo a solidariedade. Cada um de nós está em um determinado degrau nessa escada infinita da evolução da vida. E a gente, quando convidado a estender a nossa fé renovada, que tenhamos equilíbrio, humildade e maturidade. Aconselhar, mas exemplificar. Crer, acreditar, mas precisa estudar. Ensinar, mas fazer também. Então, que nós possamos seguir para frente, buscando sempre a inspiração do nosso mestre maior, que é Jesus, lembrando dos seus exemplos de prudência, de bom senso, de cuidado na hora de transmitir qualquer conhecimento. Sejamos comedidos, como diz André Luiz. Toda faixa de solo pode ser berçário da vida e pode ser cemitério. Então, que possamos construir sem destruir nenhuma relação. Ponderemos sempre. E que Jesus nos abençoe.